Como eu disse anteriormente, que o conhecimento ele precisa ser solidificado, é o que nós faremos nessa aula aqui. Eu vou te lembrar os pontos principais, o que você precisa fazer para destravar o inglês, para que você consiga progredir e tenha confiança e se sinta bem com o inglês, se sinta bem aprendendo inglês. Inglês é maravilhoso, é uma língua tão linda e é uma língua muito fácil. Quando nós comparamos o inglês com o português é uma língua muito bela, não me entenda mal, mas a língua portuguesa é uma língua muito complexa. A língua portuguesa é uma língua muito difícil, com muitas regras. Nós cometemos muitos erros ao falar a língua portuguesa, ao escrever menos, porque nós conseguimos prestar mais atenção, né? O português realmente é difícil. Acredite em mim, o inglês é uma língua muito limpa. Quando nós falamos da parte gramatical do inglês, meu Deus do céu, os tempos verbais são bem mais simples, nós quase não temos adjetivos, por exemplo, masculino ou feminino. Então, assim, a estrutura do inglês é muito limpa. É exatamente por isso que o inglês é a língua oficial de comunicação do mundo, porque é a língua mais fácil para se aprender. Por exemplo, você vê mais um alemão falando inglês ou um inglês falando alemão, porque alemão também é uma língua linda, mas é uma língua difícil. Pode ver que a maioria dos países, eles falam inglês para poder se comunicar com o mundo inteiro, porque o inglês é limpo. O inglês é fácil, desde que ele seja bem estruturado e bem ensinado. Então lembra que nós falamos das emoções, quanto as emoções podem interferir na sua aprendizagem ou na sua não aprendizagem, sobre o medo de errar, sobre as crenças limitantes. Temos que deixar isso para trás, temos que seguir o nosso caminho, sem ficar pensando que eu não posso, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Depois nós falamos sobre as habilidades que têm que ser trabalhadas, aonde que o erro pode estar aí. Se você não trabalhar todas as habilidades em inglês, sempre uma ou outra vai ficar para trás, ou você vai ficar só bom de uma coisa e não de outra. A exposição ao inglês, o que você pode fazer fora da sala de aula para se expor ao inglês? Eu também já comentei anteriormente. Então, o que você pode fazer fora da sua aula com o seu professor para melhorar todo o processo de aprendizagem do inglês, para falar inglês de vez? Conectar o inglês no seu dia a dia. Como a maioria das pessoas hoje em dia tem muito pouco tempo, nós corremos muito, e eu entendo isso, nós podemos realmente incluir o inglês no dia a dia. Como? Você vai fazer a sua caminhada, ouça música em inglês, ou ouça um vídeo do YouTube de algum assunto que você gosta em inglês. Então, fique ali com o foninho. Em algum serviço da casa que a gente está limpando alguma coisa, organizando alguma coisa, fica com o foninho lá. Porque mesmo que você não esteja prestando atenção 100% ali, você está ouvindo o inglês e o seu sistema cognitivo está trabalhando para isso, certo? Séries, filmes, o que você assistir, assista em inglês. Aliás, assista em inglês não só séries americanas, assista séries britânicas, séries canadenses. Você tem que se expor a vários sotaques diferentes, porque às vezes tem gente que só fica com o inglês americano no ouvido e aí escuta um britânico falando, fala, meu Deus, o que é isso? O nosso ouvido tem que acostumar com todos os tipos de sotaque. Nós não temos que ter sotaque. Às vezes eu vejo gente falando, professor aí na internet falando, é porque você tem que falar assim com o sotaque americano. Nós somos norte-americanos? Não, nós somos brasileiros falando inglês como segunda língua. Pronúncia é fundamental. Então você tem que pronunciar as palavras em inglês de uma forma muito boa, mas sotaque não, porque se você for viajar depende de onde você for viajar, o sotaque é diferente. Aqui no Brasil, cada região nossa é um sotaque diferente. Eu sou do estado de São Paulo, mas eu sou do interior.
Então a gente fala porta, o que é muito bom para falar inglês. Mas se você for em São Paulo, 150 quilômetros daqui, o sotaque é diferente. Se você for para o sul, o sotaque é diferente. Se você for lá para a Bahia, o sotaque é diferente. Aí quando passa para inglês, eu tenho que falar inglês americano, ou eu tenho que falar inglês britânico. Esquece isso, pelo amor de Deus. O teu ouvido tem que acostumar com todos os tipos de sotaque. Quanto menos sotaque nós tivermos, é melhor para que qualquer um consiga nos entender. Para que, se na empresa a gente receba um britânico, ele consiga nos entender. Nós não somos norte-americanos, nós não somos ingleses, nós somos brasileiros falando inglês como segunda língua, que é um inglês para comunicação. Fique muito claro isso. Sotaque não é importante, pronúncia é. Assista séries e filmes com o áudio em inglês. E se você for muito iniciante, áudio em inglês e legenda em português, beleza. Acabou de assistir? Volta e assista 10 minutinhos da mesma série ou do mesmo filme que você acabou de assistir em inglês. Porque daí você já sabe a história e você vai começar a conectar o que você está ouvindo com o que você está lendo. Com o tempo, deixe áudio em inglês, legenda em inglês, e com o tempo só o áudio em inglês sem legenda. Inclua o inglês no seu dia a dia, pouco a pouco. Além da sua aula, tire umas 2 vezes por semana, se você ainda não é fluente, tire umas 2 vezes por semana para sentar e estudar inglês. 20 minutinhos, meia hora. Eu faço isso com o meu piano. O pessoal fala de inglês, gente, qualquer instrumento musical, por exemplo, tem que fazer inglês pro resto da vida. Se você não usar inglês no trabalho, no dia a dia, você tem que ir na aula pelo menos uma vez por mês para treinar. Assim é exercício físico. E instrumento musical é pior ainda. Eu toco piano há 40 anos, gente. Se eu passar, sei lá, uma semana sem sentar no piano, quando eu vou lá, se a música for muito difícil, tal, eu toco, mas quem entende vai ter erros. Entendeu? E eu, na minha vida, eu trabalho com inglês, ok? Então eu falo inglês o tempo inteiro, eu preparo aula em inglês é a minha vida. Mas eu estou dando o exemplo do piano para você entender o que eu faço e para aplicar isso no inglês. 2 vezes por semana, naquela hora, eu paro e vou estudar. Assim como você vai para a academia, assim como você vai para o trabalho, separe. Terça e quinta, às 7 horas da noite, eu vou sentar e estudar inglês. Então, para você evoluir, enquanto você não for fluente, você tem que ter um estudo fora da sua aula também, para conseguir memorizar, para conseguir entender a língua de verdade. Espero que você tenha entendido como que a aprendizagem do inglês acontece. Espero que você tenha identificado quais são os erros que de repente você pode estar cometendo ou que pode estar te impedindo de aprender inglês ou de falar inglês. Seja qual for a sua questão, não desista da língua inglesa. Lembra do que eu falei? Eu realmente acredito que todo mundo pode aprender inglês até um certo nível. O que vai mudar é o tempo de estudo que cada um tem. Como eu já falei lá atrás, o tempo passa de qualquer forma, então vamos aproveitar o nosso tempo para que a gente consiga se desenvolver e realmente conseguir tudo que a gente quer. Espero que esse curso aqui tenha te ajudado de alguma forma e, como eu sempre digo, aprenda, desenvolva-se e conquiste.